Graça e paz, amados. A palavra de hoje é cegueira e o milagre é a cura do cego de nascença. O texto, João capítulo 9. Eu vou ler alguns versículos, mas peço que você leia todo o capítulo em casa para entender bem o contexto. Novamente, Jesus é perseguido pelos fariseus, porque cura um homem em dia de sábado. Vamos ler versículo de 1 a 3. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Levaram a Jesus um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais? Jesus disse: nenhum nem outro, mas é para que nele se manifestem as obras de Deus. Nossas vidas, meus amados, tem que ter o propósito de engrandecer as obras, a glória de Deus. Este é o sentido da vida. Vamos ler agora versículo 5 a 7. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra. E tendo feito o lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos olhos do cego e mandou ele se lavar no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Jesus, ele é o enviado de Deus, principalmente para nos resgatar dos nossos pecados, mas também para abrir nossos olhos, para que de verdade vejamos as grandezas de Deus espiritualmente. Por isso, tome cuidado com a cegueira espiritual. O homem foi, se lavou e voltou vendo. Agora, veja versículo 13 e 14. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Pegaram aquele homem cego de nascença e levaram até os fariseus. A razão era sábado. Meus amados, Jesus não trabalhou no sábado. Ele cuspiu, fez lodo, não deu nem uma colher de pedreiro. Que tamanha ignorância por causa da incredulidade. Cuidado com a incredulidade, a cegueira espiritual. Levaram este homem, mas vão se arrepender por causa da fé e da coragem dele. Leia comigo, versículo 18 e 19. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então, os fariseus não acreditaram no testemunho do cego. Mandaram chamar os pais dele. E interrogam os pais. Perguntam: é vosso filho, nasceu cego? E o texto vai mostrar que os pais, covardemente, eles voltam e mandam os fariseus perguntarem a ele, pois tem idade para responder. A coragem que faltou aos pais tem neste cego, meus amados irmãos. E os fariseus, eles são incrédulos. A gente viu algumas histórias dias atrás que Jesus fez milagres na frente deles e eles não acreditaram, até saíram conspirando contra a sua própria vida. E isto é triste. Versículo 22, isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, com medo, não defenderam seu filho. Versículo 24 e 25, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Chamaram de novo o cego de nascença, mandaram ele dar glória a Deus, e ainda asseverando que Jesus era pecador. Ele retrucou e disse: se ele é pecador, eu não sei, só sei de uma coisa, era cego e agora vejo. Esse homem, ele tem uma coragem incrível. Como eu gostaria de ter a coragem deste cego, de enfrentar os fariseus. Nunca tinha visto a luz do dia, e quando passou a ver, já encontrou de início uma prova, mas ficou firme. Vamos continuar lendo, versículo 32 a 34. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto aos olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado,
e nos ensinas a nós e o expulsaram. Quando eles novamente partem para cima do cego de nascença, ele diz, olha, nunca se ouviu na história que alguém abriu os olhos de um cego de nascença. Esse homem é de Deus. Os fariseus ficam enfurecidos, expulsam ele da sinagoga, mas não expulsam do reino eterno de Deus. O que acontece? Olha que coisa linda, versículo 35 e 36. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tem visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele, creia o Senhor, e o adorou. Jesus, quando aparece a ele, pergunta, você crê no Filho do Homem? E ele diz, quem é, Senhor? É o que está falando com você. Ele disse, eu creio. Isso é que é fé. A primeira vez que vê Jesus, já cai rendido a seus pés. Mas perceba que ele foi expulso da sinagoga e que Jesus o procurou e o encontrou. Sim, Jesus é aquele que procura e encontra a qualquer que está buscando de coração e de verdade. Agora veja o que Jesus vai ensinar. Versículo 39. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram, acaso também nós somos cegos? E amados, olhe a conclusão, versículo 41. Respondeu-lhe Jesus, se fossem cegos, não tereis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Eles não eram cegos fisicamente, mas eram cegos espiritualmente. A cegueira espiritual, amados, leva à incredulidade. O que cria em nós fé não são milagres. O que cria fé é a leitura e a crença em cima da palavra de Deus. Que Deus nos dê força e graça para sempre estarmos do lado de Jesus. Que Deus nos conceda a honra de viver com Ele, desfrutando e vendo as grandezas eternas. Tenha um excelente dia.